Olá, amigos! Bem-vindos mais uma vez ao canal Pensamento Cristão. É para mim uma honra e uma grata satisfação tê-los aqui para as nossas reflexões bíblicas, para as nossas reflexões cristãs. Para quem está chegando hoje aí no canal, ainda não me conhece, eu sou o Bruno, sou estudioso da Bíblia. Hoje nós vamos ver uma passagem muito interessante da Epístola de São Tiago. Vocês devem se recordar que nós já vimos outros trechos dessa epístola. É uma epístola cheia de elementos riquíssimos para reflexão, cheia de conselhos importantes para os cristãos. Então, hoje nós vamos ver o trecho que está contido nos versículos 19 a 27 do capítulo 1 da epístola. É um trecho curto, mas cheio de elementos excelentes para a nossa reflexão. Vamos começar então, vou fazer a leitura e depois eu analiso. Versículo 19. Já sabeis isto, meus amados irmãos, todo homem deve ser pronto para ouvir, mas tardio para falar e tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Por esta razão, rejeitando toda a imundície e todo vestígio de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós semeada, que pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Aquele que ouve a palavra sem a praticar, assemelha-se ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e mal sai dali, se esquece de como era. Aquele, porém, que considera com atenção a lei perfeita da liberdade e nela persevera, não sendo ouvinte e esquecido, mas cumpridor do que ela ordena, este será bem-aventurado no que faz. Se alguém pensa ser religioso, mas não refreia a sua língua, antes engana a si mesmo, a sua religião é vã. A religião pura e imaculada aos olhos de Deus, nosso Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Vejam que trecho rico e interessante e tão cheio de elementos para a nossa reflexão e tão cheio de conselhos espirituais, conselhos valiosos para a vida de nós cristãos. Vejam bem, amigos, eu tenho algumas coisas a frisar, Gostaria de frisar inicialmente o seguinte: todo cristão deve ser pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Esse é o primeiro ponto que eu queria frisar. Pronto para ouvir, ou seja, sempre disposto a ouvir. Se alguém procura o cristão, se alguém nos procura e quer contar uma história, quer contar algo que o está afligindo, quer um conselho ou quer desabafar sobre um sofrimento, o cristão deve ser sempre pronto para ouvir. Só de ouvir uma pessoa que quer desabafar, ou que quer pedir um conselho, ou que está triste, ou que está melancólico, ou que está com... Só de ouvir você já faz bem. Só de ouvir, ainda que a pessoa não fale nada. Se dispor a ouvir é uma atenção. Ouvir é uma atenção. Então, o cristão deve ser pronto para ouvir, mas tardio para falar, deve refrear sua língua. Tardio para falar, porque
a palavra tem um poder no mundo, tem uma força no mundo. Então, o cristão deve falar quando for para edificar, quando ele tiver uma palavra edificante para dar naquela situação, diante daquelas circunstâncias. Se ele tem dúvidas sobre o que falar, é melhor ele não falar nada. E se ele quer falar por impulso, sem refletir antes, é melhor também não falar, porque ele pode causar um efeito errado no mundo com a sua palavra. Então, não é que a pessoa não possa falar, mas ela deve refletir antes, ela deve ter uma palavra edificante, uma palavra construtiva diante de qualquer circunstância. Ela deve agir com prudência e com sabedoria cristã diante de qualquer circunstância. E muitas pessoas falam, como se diz aí, falam pelos cotovelos, sem nenhuma reflexão. É preciso refletir antes de falar, sobretudo antes de dar conselho a alguém. Deve-se refletir, para que a palavra do cristão seja guiada por Deus, para que o conselho seja edificante, né? E tardio para se irar, com certeza, porque, embora de uma maneira muito excepcional a ira possa trazer algo positivo, isso ocorre de uma maneira muito excepcional, né? Teria que ser uma ira santa, uma ira movida por Deus. Em regra, a ira é sempre ruim, não vai trazer nada positivo, vai trazer um efeito deletério sobre as pessoas, e sobre as situações e sobre o mundo, né? Tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Deus faz justiça na época própria, através dos meios próprios, né? Em regra, a ira, uma manifestação de ira, é sempre ruim. Então, se o cristão ele vive explodindo, vive com uma palavra irada na sua boca, vive com fúria na sua boca, explodindo e falando de uma maneira irada para todo lado, ele está errado. Em regra, ele está errado. E às vezes pode ser uma pessoa de bom coração, pode ser até uma boa pessoa, mas ela ainda não aprendeu a refrear a sua língua. Isso aparece nessa passagem, aparece em outras passagens também, aparece até com certa frequência, com bastante frequência na Bíblia, né? Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Então, às vezes, é uma pessoa até de bom coração, mas vive explodindo, vive falando sem pensar, vive falando palavras com ira, né? Deve refletir, deve se corrigir. Se a pessoa orar para se corrigir, ela receberá a ajuda necessária e vai se corrigir, né? Vai aprender a refrear a língua, que é algo muito importante. Outra passagem que eu quero frisar com vocês, né? Que todos nós sejamos cumpridores da palavra e não apenas ouvintes, porque os cumpridores da palavra são bem-aventurados. Eles recebem graças, recebem bênçãos e favores do Senhor Deus Todo-Poderoso. Então nós devemos ler a palavra e procurar cumprir a palavra na nossa vida. Todos esses conselhos que nos foram dados abundantemente pelo Senhor Jesus, o Filho de Deus Todo-Poderoso, por seus apóstolos, por seus discípulos, sobretudo aquilo que consta no Novo Testamento, porque o Novo Testamento é muito transparente. Ele foi escrito milhares de anos depois do Antigo Testamento. Então, as lições são muito claras, elas são muito transparentes, são de fácil compreensão. Então, esses conselhos, eu diria, principalmente o que consta no Novo Testamento, eles devem ser aplicados pelo cristão na sua vida cotidiana, né? Devem ser cumpridores da palavra. Com isso, eles atrairão para si muitas bênçãos. Eles serão bem-aventurados naquilo que fazem. É o que está escrito, né? E, afinal, eu gostaria de frisar o trecho que está no último versículo aí, em que se diz que a religião pura e imaculada aos olhos de Deus, nosso Pai, é esta:
visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Aqui trata-se de uma exortação para a caridade cristã. Ajudar os órfãos e viúvas são exemplos das pessoas frágeis neste mundo. O cristão deve procurar ajudar aqueles que são mais frágeis no mundo, aqueles que precisam de maior cuidado, de maior atenção. Nem sempre se trata de uma ajuda com dinheiro ou com bens materiais. Uma ajuda com oração é muito bem-vinda. Uma ajuda com trabalhos voluntários é muito bem-vinda. Uma ajuda com solidariedade, às vezes sentar ao lado de uma pessoa e conversar e ouvi-la, é uma ajuda muito bem-vinda. Então, o cristão deve ser atento para ajudar os que são mais frágeis neste mundo e guardar-se da corrupção do mundo. Ora, esse mundo, nós sabemos, é dominado pelo espírito mundano, o espírito do mundo, que também é chamado o espírito dos homens. Esse espírito mundano, ele só leva à corrupção, ele procura afastar as pessoas de Deus e não aproximar as pessoas de Deus. Como nós já vimos em outro vídeo, o espírito mundano se opõe ao Espírito Santo, são forças opostas. Então, o cristão deve procurar ser conduzido no mundo pelo Espírito Santo e não pelo espírito mundano. Muitas vezes ele vai ter que se posicionar e contrariar expectativas de outras pessoas, porque ele vai ter que procurar ser guiado por Deus e não pelo espírito do mundo. E isso às vezes é difícil? Sim, às vezes é difícil, né? Muitas vezes nós estamos em guerra conosco mesmo e nós sempre devemos procurar orar e seguir a inspiração divina para agir nesse mundo conforme a vontade de Deus. E isso é o que se espera de um cristão verdadeiro. Então veja que o trecho é pequeno, mas as reflexões propostas são muito ricas, né? Muito ricas, riquíssimas. Ler a Bíblia é um aprendizado maravilhoso, um aprendizado constante, é edificante, é algo magnífico, é algo magnífico, é o livro que se deve ler, realmente. O indivíduo que passou por essa vida sem ler a Bíblia, pelo menos um pouco, sem procurar se aprofundar nos conceitos cristãos, ele perdeu uma enorme oportunidade. Eu espero que vocês tenham gostado, meus amigos. Por hoje é isso aí. Se você gostou, deixa aquele like, aquela curtida, isso ajuda o YouTube a distribuir o vídeo para mais pessoas. Se inscreva no canal, se não for inscrito. Compartilhe com um colega, com um amigo, com um parente, com um irmão em Cristo Jesus. O Senhor Deus Todo-Poderoso os abençoe muito abundantemente. O Senhor Jesus os abençoe. E por hoje é isso aí. Seguimos juntos, se Deus quiser.